Eu falo 12 idiomas. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você também pode aprender um idioma rápido. E falar de verdade é bem. Estou falando de uma conversa de verdade, fluente, com confiança, em questão de semanas. Vou te passar o método completo, passo a passo. E se você ficar até o final, ainda tem uma técnica bônus que sozinha já consegue cortar seu tempo de aprendizado pela metade. Porque vamos ser sinceros, não existe atalho mágico. Para ter resultado, precisa de esforço e constância. São 3 coisas que você precisa fazer. 3 passos simples. Mas se você seguir todo dia, evolui muito rápido. Passo 1. Monta sua lista de frases. São suas ilhas de idioma, suas language islands. Essa é a base sobre a qual tudo o resto se constrói. A maioria de quem aprende idioma estuda palavra solta, vê vídeo ou fica mexendo em aplicativo. E boa parte desse vocabulário a pessoa nunca vai usar. Por que aprender palavra que você nunca vai falar? Se dá para aprender exatamente o que você precisa. As coisas que você vai repetir o tempo todo. Então, você monta uma lista com as frases mais úteis, aquelas que você realmente usa no seu dia a dia, e memoriza essas frases. Não palavra solta, frase inteira. Porque quando você aprende uma frase completa, nem precisa estudar gramática separado. Você aplica automaticamente, só porque você conhece a frase. Uma lista por assunto. Você também pode preparar algumas histórias que você gosta de contar. Isso ajuda muito a manter uma conversa. E com as 1000 frases boas, você já cobre 90% de todas as conversas do dia a dia. Para preparar esse conteúdo é simples. Você fala sozinho, você grava, traduz tudo para o idioma-alvo e transforma em áudio. Pronto, você já tem o seu material de estudo feito sob medida para você. Você escuta e lê esse texto várias vezes. Repete em voz alta. E num certo momento, tenta falar de cabeça. Confere se acertou. Tenta de novo e a cada vez fica mais fácil. E como essas frases falam de coisas que você realmente quer dizer na vida real, você aprende toda a gramática no caminho, sem nunca precisar abrir um livro de gramática. Passo 2. Escuta essas frases de novo e de novo. Ficar ouvindo um idioma por horas, sem entender quase nada, não adianta muita coisa. Mas se você escuta o seu próprio material, com exatamente as frases que você quer conseguir dizer, aí sim funciona muito bem. Então, você monta uma playlist com as suas frases traduzidas, aquelas que você quer dominar de verdade, e escuta do começo ao fim, várias vezes seguidas. Uma lista de 1000 frases dá menos de 1 hora de áudio. E depois de umas 30 escutas completas, você já sabe praticamente de cor. E começa mesmo a falar junto, sem nem perceber. Então, você escuta esse idioma todo dia. Quanto mais, melhor, mas sempre com as suas próprias frases. Você acha tempo fácil, no carro, caminhando, no transporte. Bota o fone e escuta sua playlist até ela grudar de vez. E se você for repetindo em voz alta junto, melhor ainda. Só quando as suas frases começarem a sair naturalmente, só então é que você pode partir para conteúdo autêntico, feito por nativo para nativo, como um podcast sobre um assunto que te interessa. E no começo você vai entender pouco, mas assim que tiver umas 2 ou 3 mil frases na cabeça, e o resto vem com a prática. Mas enquanto as suas frases ainda não estão bem firmes, deixa podcast e vídeo de lado por enquanto. Isso é sua recompensa para depois. Primeiro aprenda a falar. E esse é o passo 3. Falar em voz alta, o máximo que der. Porque só escutar não basta. Você tem que falar. Para falar bem, você tem que falar muito. Então, fala junto com a gravação. Isso se chama shadowing. Você fala ao mesmo tempo que o áudio, sem pausar, tentando chegar o mais perto possível do original. Mesma entonação, mesmo ritmo, não só a pronúncia de cada palavra separada. Entonação e ritmo também. Isso é fundamental, porque falar um idioma é uma habilidade física. E só teoria não resolve. E treina também falar as frases soltas, sem olhar. O melhor jeito é pela tradução. Você olha a frase em português e tenta falar ela no idioma-alvo, em voz alta, sem espiar a resposta. E depois confere se acertou. E você vai errar bastante no começo. Isso é normal. É errando que se aprende. Você tenta, confere, tenta de novo, frase por frase, todo dia. E com o tempo, traduzir fica mais fácil. Você pensa mais rápido. Você erra menos. E vai ficando cada vez mais solto. É assim que a fluência nasce. É para fechar, uma versão ainda mais avançada. Não falar mais frase por frase, mas em parágrafos inteiros. Para isso, é só sair para caminhar, abrir uma inteligência artificial no celular
é mandar um áudio no idioma-alvo. E a IA devolve uma versão corrigida cada vez. Mas você não olha na hora. Simplesmente continua falando. Próximo áudio, 30 segundos, 1 minuto, próxima correção, assim por diante. E durante 1 hora ou 2 de caminhada todos os dias. E quando chega em casa depois da caminhada, você tem uma lista enorme de tudo que falou, já corrigida. Então você revisa, olha seus erros e no dia seguinte continua, com os mesmos assuntos ou assuntos novos. E aqui tem também um efeito colateral interessante. Você perde a vergonha de falar em público, porque de qualquer jeito você já está falando na rua, sozinho, com o celular. Não acham que você está maluco, elas acham que você está mandando áudio para alguém. E pronto. Então, são essas 3 coisas que você precisa fazer para realmente aprender a falar um idioma. E funciona para qualquer idioma. Monta suas ilhas de linguagem, escuta elas de novo e de novo, fala elas em voz alta, de novo e de novo, até virar natural, e continua até fluir. Se você quiser testar esse método agora mesmo, o link está na descrição.